Abordaremos agora um tema de grande relevância para todos, a energia elétrica. Para tanto, convidamos um engenheiro eletricista para falar do assunto. Assista agora. Como que você vê o atual cenário energético brasileiro? O cenário energético brasileiro hoje, ele está em crise. Quem manda nos preços da energia no Brasil hoje é a região sudeste, porque nós temos 66% dos recursos hídricos nacionais estão situados no sudeste. E o sudeste atualmente está com a capacidade de geração de energia abaixo dos 35% do que representa. Então, por isso, nós temos falta de energia hoje no Brasil, nós estamos no limite da falta de energia para poder suprir o Brasil todo. Por que a energia do Brasil está tão cara? A energia no Brasil está muito cara justamente pela falta de água. Porque como a maior parte da matriz energética brasileira é recursos hídricos e a água está em falta nos reservatórios nacionais, acaba tendo pouca demanda, ou seja, quanto menor a oferta de energia, nós temos o preço sempre aumenta. Por causa da falta de energia de água nos reservatórios para gerar energia, estão sendo disparadas as energias térmicas, que são as usinas a carvão, gás, etc., que acabam fazendo que, como essa energia ela é mais cara, a média dos valores acaba sendo mais alta, encarecendo isso para o público em geral. Outra coisa que aconteceu, que fez com que a energia ficasse mais cara, é em função da medida provisória que foi editada pelo governo em 2012, que fez com que as concessionárias rompessem os contratos que elas tinham com as geradoras, tendo que fazer novos contratos com preços atualizados. E isso fez, hoje nós estamos pagando essa conta em função do alto valor da energia contratada atualmente. O que são as bandeiras verde, amarela e vermelha que aparecem na conta de energia? As bandeiras foram criadas para ajudar as concessionárias a terem recursos maiores para poderem pagar os custos que elas estão tendo no momento de pagar as geradoras. Como os recursos hídricos estão muito baixos, estão tendo que ser disparadas as usinas térmicas. As usinas térmicas, elas são mais caras que a hidrelétrica. Então, à medida que diminui o recurso hídrico, é necessário disparar mais térmicas. Se os recursos hídricos baixam um pouco, dispara pouca térmica, parte para a bandeira amarela, custando um pouco mais caro, então, do que a bandeira verde, que é o padrão nosso. Tendo pouca água, como é o cenário atual, é necessário disparar a bandeira vermelha para que as concessionárias possam ter recursos para pagar essa energia para as concessionárias. Se não houvesse essas bandeiras, seria feito um acúmulo dessa conta que as concessionárias estão pagando ao longo do ano e sempre em agosto de cada ano existe aquele reajuste. Esse reajuste seria muito alto. Então, com isso, consegue-se fazer com que o reajuste anual não seja tão alto, mas a gente vai pagando ao longo do ano. Que exemplos de produtos podem ser utilizados para reduzir o custo da energia elétrica? Para o setor residencial, existem basicamente poucos itens que a gente pode trabalhar para fazer a redução de consumo. Um deles é a iluminação a LED, que tem um consumo bem menor que as lâmpadas utilizadas normalmente. Temos os aquecedores solares, que a gente pode aproveitar a energia do sol, que ela é grátis, basicamente falando, para aquecer a água do banho, aquecer a água das torneiras. A gente evita a utilização de aquecedores elétricos e aparelhos de ar-condicionado que sejam mais eficientes do que a gente utiliza hoje. Além disso, também tem as geladeiras, equipamentos que a gente tem que procurar sempre comprar os equipamentos de melhor eficiência. Além desses produtos, o que mais pode ser feito? A gente pode fazer basicamente aquilo que a gente sempre costuma dizer, que é principalmente hábitos de consumo. Você chega em casa e sai ligando todas as lâmpadas para ter a casa iluminada porque você quer. Não, acenda só aquele cômodo que você vai usar. Não precisa acender toda a casa. Toma um banho mais rápido. Não precisa aquele banho demorado que você fica cantando no banho.
Quando liga o ar-condicionado, fecha as portas e janelas, utiliza só aquele cômodo da casa que você vai utilizar. Não precisa estar com as portas abertas, principalmente janelas abertas. Você só vai jogar energia fora. Quanto de economia podemos conseguir com a instalação destes produtos? Na linha de iluminação, as lâmpadas de LED hoje elas consomem em torno de 80% menos que as lâmpadas fluorescentes que a gente utiliza normalmente. Na linha de condicionadores de ar, temos uma redução aí na faixa de 30%, principalmente se a gente colocar o aparelho split bem localizado, de forma que ele consiga distribuir bem o ar refrigerado dentro do apartamento. Energia solar, que tem se falado tanto, vale a pena? A energia solar, sim, vale a pena. Hoje ela ainda é cara. Ela leva em torno de 6, 7, 8 anos para se pagar fazendo a conta da economia que você vai ter. Mas, como ela tem uma durabilidade de aproximadamente 25 anos, nos primeiros 7 anos você, digamos, vai amortizar o investimento, você vai ter aí mais 18 anos tendo no mínimo de economia, não tendo mais gasto com isso. A sua conta você pode reduzir ela em até 55%. Com a energia solar. Fora que com a energia solar você pode aproveitar para fazer outras economias, que é gerar sombra. Você gera sombra para sua casa, tem menos necessidade de ar-condicionado. Você gera sombra para o seu carro, você não fica com o carro no sol. Nessa linha. Qual a diferença da energia hidrelétrica e a térmica? Basicamente a diferença entre elas é que, como o próprio nome diz, a hidrelétrica ela gera energia através da força da água. A água passa por dentro de uma turbina que faz gerar o gerador de energia, mandando energia para a gente. E a energia térmica ela é uma energia gerada com calor. Você tem carvão, gás, alguma força de queima que aquece a água de um reservatório, que gera vapor, e esse vapor faz as turbinas girarem, gerando energia elétrica para a gente. Quais são as dicas finais? Bom, dicas finais. Basicamente, assim, a gente tem que fazer, o principal são as mudanças de hábitos. Você coloca um toldo na frente da janela para que não entre tanto sol, assim você não precisa utilizar tanto o ar-condicionado. Coloca um sensor de movimento nos corredores ou no banheiro para que você acenda essa luz somente quando você precisa. Coloca uma luminária de LED, de preferência, em cima da sua bancada de estudos. Aí você não precisa acender a luz do ambiente todo, você tem uma luz mais focada, você vai ter uma iluminação melhor, gastando menos energia.